Boa noite. Agora eu vou apresentar o nosso trabalho de sistemas distribuídos referente ao algoritmo de eleição. O algoritmo de eleição que nosso grupo escolheu foi o algoritmo do anel lógico. Os integrantes do meu grupo são eu, Rodrigo Capuca Franco, Gustavo Baroni Bruder e Ana Carolina da Silva. No entanto, somente eu vou apresentar, pois a gente decidiu que apresentar tudo em uma única máquina seria mais simples. E aqui está o algoritmo, o código implementado e os requisitos aqui estão copiados, né? Existem 6 requisitos aqui. Que mais tarde a gente volta aqui e compara com cada método que foi aplicado referente a esses 4 aqui. Os 4 primeiros que ocorrem de tempo em tempo. Para o algoritmo acontecer, foram criados 2 objetos auxiliares. O objeto requisição, que possui um atributo privado inteiro, chamado id, que ele carrega o id dos processos que criam requisição e fazem requisição, e vai sendo sobrescrito pelo processo, caso necessário. Esse aqui foi criado basicamente para facilitar a visualização, o entendimento do que está acontecendo. A classe processo, que possui um private int id e um booleano para averiguar se ele é o coordenador, se ele foi definido como coordenador. Toda vez que você cria um processo, só é necessário passar um id para ele. Ele é inicialmente definido como falso coordenador. Ele não é definido como coordenador inicialmente, mas ele pode ser definido aqui embaixo. Set coordinator, se não passar nenhum valor, ele é definido para true. Certo? O processo também, ele tem um método para criar uma requisição, que, olhando ali para frente, a implementação do algoritmo vai ser utilizado, e um para receber uma requisição que foi criada por outro processo. Nesse método aqui, ele averigua e define o maior valor do ID, se é o ID que veio na requisição ou se é o ID desse processo. Caso seja desse processo, ele sobrescreve com o próprio ID. Caso contrário, ele mantém o ID atual. Certo? Agora vamos para a implementação do código. Aqui estava com um 0 a menos, que vai ser utilizado dessa maneira para a execução do algoritmo, para agilizar o processo, para não demorar muito. Aqui está definido os tempos em milissegundos que vão ser necessário de espera. Aqui que foi definido 30 segundos, 25, 100, 80. 30, 25 segundos, 80, 100. O tempo necessário de espera em cada um dos 4 métodos. Os processos estão sendo armazenados nessa lista privada aqui, referente à classe. E toda vez que uma nova instância é gerada, é definida um array-list. Ok, agora para o primeiro requisito, criar um processo a cada 30 segundos. Esse método é responsável por isso. O método está sendo criado uma nova thread, com um loop infinito aqui dentro. No começo desse loop, há um tempo de espera, que foi definido ali em cima. Os 25 segundos aqui estão sendo esperados. Após esperar esse tempo, ele adiciona um novo processo, ele cria um novo objeto aqui. Ele cria um novo objeto usando esse método para setar o ID. Esse método, ele garante o quinto requisito, que são os dois processos não podem ter o mesmo ID. Ele gera um valor randômico, né? E entra no loop de repetição caso esse valor seja inválido. Para você não ser inválido, ele tem que ser diferente de 0. E nenhum outro processo pode ter um valor igual. Tem que ser um valor diferente dos processos ativos atualmente. Certo? Após adicionar um novo processo, ele imprime no console, informando que um novo processo foi criado, e imprime todos os processos que estão presentes na lista. Esse método aqui imprime todos os processos que estão na lista. Aqui. Certo? Aqui é o primeiro uso dele. Esse aqui é o primeiro requisito que garante que um novo processo vai ser criado a cada 30 segundos. Esse método garante isso. Agora, em relação ao segundo requisito, que a cada 25 segundos um processo deve fazer uma requisição para o coordenador.
Ele faz o mesmo esquema, ele cria uma nova thread com um loop infinito e espera o tempo definido pelo requisito, que no caso são 25 segundos. Após o término do tempo de espera, ele imprime no console avisando que vai ser realizada uma requisição para o coordenador. E aqui nós colocamos duas averiguações antes de fazer a eleição. Primeira é, existem processos? Se não existem processos, não há como fazer uma eleição sem processo, então a requisição é cancelada. Isso aqui acontece no início da iteração, no início da execução do programa, como vai ser exibido logo logo. A segunda condição é se existe um coordenador ativo no momento. Aqui, nmatch is coordinator. Caso já exista um coordenador, não há necessidade de fazer uma nova eleição, então a requisição é cancelada e aqui é exibida uma mensagem avisando que o coordenador está operante. Em ambos os casos, o loop pula uma repetição, ele pula essa parte aqui do código. Ele vai para a próxima iteração do loop. Caso nenhuma dessas condições seja atendida, aí sim uma nova eleição é realizada. Aqui ele chama a lista da classe com todos os processos e pega um valor randômico, uma posição randômica na lista. E esse processo cria uma nova requisição com seu ID, com o método que eu exibi anteriormente. Esse aqui. Cria uma nova requisição com seu ID. Essa requisição vai ser recebida por todos os processos presentes nessa lista, onde eles vão realizar, caso seu ID seja maior a sobrescrita do valor presente dentro do objeto. Caso contrário, vão deixar do jeito que estava com o valor ali. No final da iteração, o objeto requisition vai ter o maior ID dentre os objetos dessa lista. E, tendo esse ID, a gente faz uma iteração aqui, faz um filtro procurando pelo processo que possui o ID. E no momento que ele encontra esse processo, ele define como coordenador. Após esse trâmite, é imprimido no console avisando que a requisição foi enviada e o novo coordenador foi definido. E em seguida ele imprime todos os processos novamente. Agora, em relação ao terceiro requisito, inativar o coordenador a cada 100 segundos. Aqui, ele cria uma nova thread com um loop infinito esperando 100 segundos. Imprime no console após o término do tempo de espera que está ocorrendo a inativação do coordenador. E aqui ele cria uma nova lista, ele faz um filtro na realidade, pegando todos os processos que não são coordenadores. Ele cria uma nova lista aqui e seta a lista, ele aponta a lista que está nessa classe para essa nova lista, retirando assim o objeto coordenador. Só vai haver um único coordenador por momento, nunca haverá mais de um coordenador na lista, então esse método aqui ele tira apenas um único processo da lista. O system.out.println coordenador inativo, avisando que o processo ocorreu com sucesso e que o coordenador foi inativado. E imprime todos os processos novamente. Agora, em relação ao quarto requisito, a cada 80 segundos um processo da lista de processos fica inativo. Esse processo aqui também cria uma nova thread com um loop infinito que espera o tempo definido no requisito. Após o término do tempo de espera, ele avisa que está ocorrendo a inativação de um processo. E ele pega a lista da classe, presente nessa classe, a lista process, remove um valor randômico nela. Aqui ele salva a variável que foi removida para informar o ID no console. Após informar o ID no console, imprime todos os processos presentes na lista. Isso encerra aqui a explicação do código. Agora vamos realizar a execução dele, mostrar ele em ação. Como foi citado anteriormente, aqui eu vou tirar um zero de cada valor para agilizar a execução e ter uma simplificação melhor aqui para fim didático ser melhor. Aqui começou o algoritmo de eleição. A primeira coisa que ele fez foi enviar uma requisição para o coordenador, porque ela é de 25 segundos, o tempo de espera dela. É o menor tempo, é mais rápida do que o tempo de criar um novo processo. Então aqui ele explica que a requisição foi cancelada porque não há processos ainda.
Logo após isso, ocorre a criação de um novo processo, com o valor 116 nesse caso. E após a criação do novo processo, ocorreu a requisição para o coordenador. Aqui existia um processo e nenhum coordenador operante ainda. Então, a requisição foi enviada e um novo coordenador foi definido, que agora é o 116. Após isso, ocorreu a criação do novo processo, o 404. E em seguida foi enviada uma nova requisição para o coordenador. Contudo, a requisição foi cancelada. Por quê? Porque o 116 é um coordenador e ainda está operante. Então a requisição foi cancelada. Após isso, ocorreu o método que faz a inativação de um processo. E o processo inativado foi o 116. Em nenhum momento foi especificado se, nesse método, ele deveria ignorar o processo coordenador. Como isso não foi especificado, o método pode eliminar um processo que é o coordenador. E nesse caso foi o que aconteceu. O 116 era o coordenador e foi removido. Agora a gente tem na lista apenas 404, que não é coordenador. Em seguida, ocorre a criação do novo processo, 564. Inativação do coordenador. Aqui o coordenador foi inativo, mas como não havia nenhum coordenador definido, nenhum valor foi retirado. Requisição para o coordenador. Como havia valores, processos aqui dentro da lista e não existia nenhum coordenador operante, foi definido um novo coordenador, que nesse caso é o 564. O coordenador vai ser sempre o valor com maior ID. E ele vai repetir isso aqui infinitamente, adicionando novos processos, lançando e cancelando requisições, definindo novos coordenadores, pois o algoritmo não foi definido aqui para parar em algum momento, eles estão dentro de loops infinitos. Por isso eu encerro a apresentação aqui após a demonstração e agradeço a atenção. Muito obrigado.